Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você por aqui. Esse é o primeiro episódio da nova linha editorial que eu começo agora a produzir, chamada Vivendo de Recuperações Judiciais. Escute bem, vivendo e não sobrevivendo. Ou seja, bons honorários, boa reputação, um mercado distinto do direito em que hoje inúmeras empresas exigem atuação. Essa linha editorial tem por pressuposto, tem por propósito ajudar você a ingressar no mercado de recuperações judiciais e ser muito bem remunerado, promovendo recuperações judiciais, assessorando o Poder Judiciário na figura do administrador judicial ou mesmo assessorando credores nesse remédio jurídico extraordinário previsto na Lei 11.101. Então, é esse o propósito. Eu estou começando agora a produção de uma nova linha editorial e eu convido você a me acompanhar. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado, criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de recuperação judicial e pretende ser um divisor de águas no seu ingresso no mercado de recuperações judiciais. Então faz o seguinte, se você tem interesse em ingressar nesse mercado, acompanhe essa nova linha editorial e acompanhe especialmente esse primeiro episódio, porque o primeiro episódio está simplesmente imperdível. Porque você deve trabalhar com recuperações judiciais, é esse o tema e eu convido você a me acompanhar. Então pegue uma água, um suco, um café, o que você quiser. Se inscreva no canal, me envie perguntas e venha comigo, porque o tema hoje promete. Por que você deve trabalhar com recuperações judiciais? Bom, esse tema se destina a quem pretende trabalhar com recuperações judiciais. Trabalhar em um dos três nichos. Primeiro nicho, assessoria a credores. Segundo nicho, administração judicial, auxílio ao Poder Judiciário. E terceiro nicho, mais relevante, promover recuperações judiciais, auxiliando empresas em um cenário de crise. Dizendo isso, eu acabo lhe explicando que alguns profissionais talvez não tenham interesse nesse vídeo. Por exemplo, se você pretende prestar um concurso público, não é aqui o lugar. Eu não vou construir uma compreensão artigo por artigo do que cai em concurso, não é esse meu propósito. Nenhum problema no ingresso em carreira pública, mas eu não estou preocupado com isso. Se você é curioso para entender melhor o Instituto, talvez valha a pena me acompanhar, mas o meu propósito é cumprir, ao menos nessa linha editorial, o que eu vou chamar de divisor de águas no ingresso nesse mercado, tá bem? Então, é para isso que eu estou produzindo essa linha editorial, estou muito feliz e convido você a me acompanhar. Então, vamos lá, olha só, o primeiro episódio é o seguinte, Marcelo, por que eu devo trabalhar com recuperações judiciais? Me responda aí. Bom, para eu lhe explicar, eu tenho que contar um pouquinho como eu comecei a trabalhar com recuperação judicial. Em 2014, eu atuava como advogado de uma securitizadora de créditos judiciais. O que eu fazia era o seguinte, para resumir aqui, porque eu não quero ficar contando muitas histórias, mas para resumir era o seguinte, eu assessorava uma securitizadora na análise dos processos em que ela iria adquirir os créditos judiciais. Então, bom, imagina que o banco A está executando o produtor rural X. Esse produtor rural X tem tais bens que já estão penhorados no processo de execução. O que eu fazia era analisar esse processo de execução, ver se as garantias eram rígidas o suficiente a valer a pena a compra desses créditos judiciais. Então, um trabalho rentável, um trabalho que poucos advogados conhecem, mas é um trabalho de menor relevância diante do que surgiu à minha frente. Eu fazia esse trabalho e meu pai ainda é, mas atuava como síndico de algumas falências. Falências pequenas, médias, lá na região das Missões, lá em Santo Ângelo, quando em 2014 surgiu a notícia de uma grande recuperação judicial distribuída na região, na realidade em Santa Rosa. O pai, gozando de uma credibilidade que goza até hoje, foi chamado a fazer esse trabalho, atuar como administrador judicial. O problema é que nós estamos falando de uma recuperação judicial de 900 milhões de reais de créditos submetidos. Uma recuperação judicial quase bilionária. E do dia para a noite, o pai já tinha uma experiência, já tinha um trânsito na Lei 11.101. Do dia para a noite, ele é chamado a atuar como administrador judicial em uma recuperação desse porte. Bom, a primeira coisa que ele falou foi, Marcelo, me ajuda.
vamos atuar juntos nesse processo, destrincha a Lei 11.101, entende com profundidade esse processo que a gente precisa atuar com toda excelência nesse processo emblemático para toda uma região. Nós estamos falando de uma empresa na qual orbitavam pelo menos 40 unidades de recebimento de grãos, uma empresa de porte realmente vultuoso. Deixei de lado os processos que eu atuava, claro, subestabelecendo todos nos seus devidos termos, e me dediquei a essa recuperação judicial. E aí me chamou a atenção algumas variáveis que eu queria aqui compartilhar com você. A primeira delas, o mercado que todos os advogados que eu conhecia não navegavam. Nenhum advogado que eu me relacionava conhecia sobre o processo de recuperação judicial, sabia como proceder. Me perguntavam como habilitar o crédito, como participar da assembleia, o que era recuperação judicial. Muitos advogados confundiam e até hoje confundem recuperação judicial com falência, recuperação judicial com deliberada fraude. E eu, a partir do momento que me dediquei a compreender esse processo, percebi que nós estávamos diante de um nicho muito particular do direito. Um nicho que, por exemplo, nenhum advogado conhecia. Por outro lado, os advogados que conheciam, eles conheciam o Instituto e se conheciam. Tinha um relacionamento entre si. Eu percebi isso na Assembleia de Credores, essa grande recuperação, em que vieram advogados do Brasil inteiro e, curiosamente, todos eles se conheciam, sabiam nome, sobrenome, foram jantar juntos, se relacionavam. E aí eu vi cair a ficha. Olha que nicho fechado esse do direito. Olha, Brasil inteiro, um país continental. Pouquíssimos profissionais que de fato militavam nessa área, e ainda são pouquíssimos os profissionais. Terceira variável que me chamou a atenção, e eu quero aqui lhe dizer da minha história, e eu estou falando isso de 2014, é que os honorários envolvidos nessa recuperação judicial me pareciam honorários quase inacreditáveis. Eu não posso abrir quanto o administrador judicial auferiu nessa recuperação, até em razão do sigilo que envolve esse tipo de trabalho, mas eu posso lhe dizer que eu era professor concursado na universidade lá em Santo Ângelo, e que a partir do trabalho com essa recuperação judicial e com as outras que vieram logo em sequência, eu colocando na mesa os honorários que eu tinha a possibilidade de auferir e a docência universitária, eu não tive nenhuma dúvida em pedir licença à universidade. Eu não tive nenhuma dúvida em me afastar da academia e dedicar todos os meus esforços ao trabalho, à compreensão teórica e ao estudo também jurisprudencial sobre recuperação judicial, porque havia aí uma distância muito grande entre os honorários envolvidos com recuperações judiciais e o trabalho acadêmico, por melhor ou mais ou menos, cada um tem a sua leitura, por melhor que seja. Então, os honorários envolvidos com recuperações judiciais são infinitamente superiores à média do mercado. Recentemente eu conversei com um aluno do treinamento avançado em recuperação judicial e ele me disse que um dos grandes pontos do treinamento é exatamente, e que lhe ajudou, é exatamente esse. Eu consigo, lá no treinamento, explicar qual é a melhor forma de cobrança de honorários, mas isso é outra conversa, vamos voltar aqui, porque vale a pena trabalhar com recuperação judicial. Então, primeira variável, o mercado que pouquíssimos profissionais conhecem, pense na sua região. Eu vi isso em 2014. Um mercado em que a remuneração é interessantíssima. E sabe por que ela é interessantíssima? Ela é interessantíssima porque ela ajuda, o processo ajuda efetivamente o agente econômico. O agente econômico tem interesse em bem remunerar o administrador judicial ou bem remunerar o advogado da recuperanda, porque ele sabe que, em razão desse trabalho de excelência, o empresário vai alcançar o que ele precisa, que é a repactuação dos compromissos com o seu devido alongamento e a sobrevivência do agente econômico. Mas tem uma outra característica que me chamou muito a atenção naquela época, 2014, 2015, e que depois eu me dei conta organizando o roteiro dessa conversa. Sabe que um detalhe com recuperação judicial distingue de todos os outros processos judiciais. Recuperação judicial é um processo em que
Todos têm interesse e curiosidade. A partir da hora que eu comecei a trabalhar com recuperação judicial, eu me recordo que em todos os circuitos sociais em que eu estava envolvido, o tema era recuperação judicial. E o tema era não porque eu abria a discussão, mas porque vinham me questionar. Vinham me perguntar o que é isso, o que está acontecendo com aquela empresa, é uma fraude, eu tenho condições de receber. Enfim, um conjunto de perguntas de gente que quer entender essa área. E essas perguntas nos circuitos sociais acabavam por potencializar a visão profissional que tinham a meu respeito. Então, foi muito fácil, a partir do momento que eu ingressei nesse mercado, foi muito fácil construir um posicionamento de excelência nessa área, porque todo mundo queria entender sobre recuperação judicial. Parênteses, ninguém quer fazer isso com outras ações judiciais. O advogado que não trabalha com um nicho muito particular do direito, como é a recuperação judicial, não tem esse tipo de curiosidade cotidiana, como eu percebi nesse contexto em que grandes empresas estavam requerendo o ingresso em recuperação judicial e que a gente atuou como administrador judicial. Marcelo, por que você fala nesse período? Meu caro, pensa, 2014, 2015, 2016 foi o primeiro boom de recuperações judiciais. Pela primeira vez, o Poder Judiciário se viu abarrotado de recuperações judiciais em razão de uma crise cujos números envolvem 3,5% de retração do PIB em 2015, 3,5% do PIB de retração em 2016. A economia brasileira decaiu 7% nesse período e isso se refletiu na explosão, no primeiro boom de recuperações judiciais Brasil afora, e a gente viveu esse período trabalhando nesse mercado. Os honorários são expressivos também porque nós estamos falando da possibilidade de repactuar milhões. E agora eu não estou mais falando da recuperação de 800 milhões. Eu estou falando da sequência, porque na sequência nós começamos a promover recuperações judiciais. Claro, naturalmente. A partir do momento que o mercado nos reconheceu como experts da área, como profissionais de excelência na área, a gente se deu conta que poderia também promover recuperações judiciais. E recuperação judicial, eu lhe afirmo, começamos a fazer isso em 2014, as primeiras recuperações que eu distribuí foram em 2017. Recuperação judicial é um processo que se paga. Nas recuperações primeiras que a gente distribuiu, os honorários eram sempre expressivos. Eu estou falando de honorários de R$40 mil antes de distribuir a petição inicial. Honorários de R$50 mil sem a petição distribuída. Naquela época, ninguém sabia fazer isso. Eu ouso dizer, hoje, pouquíssimos advogados, pouquíssimas advogadas sabem como proceder, sabem como cobrar, sabem como construir uma petição inicial nos termos exigidos para o ingresso em recuperação judicial, visando a preservação da empresa, visando o seu soerguimento. A gente percebeu isso em 2014, 2015 e 2017, começamos a distribuir recuperações judiciais e, surpresa, por mais que o empresário estava em crise, veja só, por mais que o empresário estivesse em crise, os honorários, antes mesmo da distribuição da petição inicial, eram adimplidos. Claro, uma parcela desses honorários. Eu até me recordo que na primeira ou na segunda que a gente distribuiu, a gente pactuou a distribuição da petição inicial com o pagamento de R$40 mil, 40, 45, por aí, agora não me recordo precisamente, mas nós estamos falando de 40 ou 45 mil reais, petição impressa, anexos impressos, eu estou falando de uma mesa como essa aqui, com 6 ou 7 anexos e a petição inicial devidamente impressa, colorida, em folha de grano duro, tudo pronto, e o cliente chega ao escritório dizendo que não teria os 45 mil reais conforme convencionado, mas teria 10 mil reais para o ingresso. Isso uma quinta-feira. Bom, surpresos, porque o convencionado era o valor que eu referi, nos olhamos, e eu estou falando de eu, do Dr. Genil, e bom, então, como não cumpriu o combinado, nós não vamos distribuir.
O cliente imaginava que quando apresentasse os 10 mil reais, a gente aceitaria. Porque, enfim, está tudo pronto. Distribui e depois se vê o valor remanescente. Nós simplesmente engavetamos a petição inicial e com os documentos e, acredite, 4 dias depois, foi quinta-feira esse episódio, na segunda-feira apareceram os outros 35 mil reais e a petição foi devidamente protocolada. Então, 40, 45 mil reais para a distribuição da petição inicial. A pergunta, que naquela época a gente já entendia, mas eu quero apenas que você reflita comigo, é: como uma empresa com uma dívida próxima a 3 milhões levanta valores desse patamar? Meu caro colega, levanta exatamente em razão da dívida. Levanta esses 45 mil reais exatamente em razão do endividamento de 3 milhões. Porque sabe que esses 45 mil reais vão resolver o passivo de 3 milhões. E é exatamente isso que aconteceu. Agora, naquela época eu já sabia, eu estou agora compartilhando com você e refletindo comigo, porque você sabe que eu falo, ao mesmo tempo que eu provoco a sua inteligência, a minha inteligência é provocada também. E aí eu lhe pergunto, qual é a área do direito em que eu consigo auferir honorários dessa monta antes de distribuir a petição inicial? Antes de ter o deferimento do processamento da recuperação inicial, eu tenho esse tipo de honorário. E assim, eu estou falando 2017, 2016, 2017, mas hoje essa realidade segue nesses termos. Eu só distribuo a petição inicial após fechar o contrato e ter este sinal. Então, qual é a área do direito que envolve esse tipo de honorários antes da distribuição da petição inicial? Mas deixa eu ir além. Estes valores dizem respeito apenas à entrada do processo. Há todos os outros valores, 80% remanescente ou 90% remanescente, isso a gente discute em outro momento, mas todo o valor que não foi adimplido na entrada, ou seja, 80% dos honorários, são pagos parceladamente. E você tem honorários regulares por 36 ou 48 meses. Agora, deixa eu lhe perguntar, qual é o processo que você distribui a petição inicial, recebe valores interessantes relativos a esse trabalho e depois o valor que não integra a parcela inicial é parcelada por 36 meses no curso do procedimento? Essa é a potência do processo de recuperação judicial. Deixa eu te contar uma última história desse período que me parece fantástica. Fantástica mesmo. Nessa primeira recuperação de 800 milhões de reais submetidos ao plano, quando eu digo 800 milhões de reais submetidos ao plano, significa que tem valores extraconcursais. Isso tudo você vai entender na caminhada, se você decidir trabalhar com recuperação judicial. Tem valores que se submetem ao plano de recuperação judicial e valores que não se submetem ao plano de recuperação judicial. Isso não quer dizer que os valores que não se submetem ao plano de recuperação judicial não podem ser administrados no bojo do processo de recuperação judicial. Complicado, né? Mas esquece isso. Esquece. Vamos voltar aqui. O último elemento que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte. Nessa recuperação grande, eu vi pela primeira vez, nunca tinha visto, honorários de um escritório de advocacia que envolviam valores superiores a 3 milhões de dólares. É isso mesmo. O escritório de advocacia de São Paulo habilitou na classe 1 credores trabalhistas 3 milhões de dólares. E como ele chegou a esse valor? Ele chegou a esse valor em razão da execução de 15 milhões de dólares que esse escritório havia distribuído em face da recuperanda, antes da recuperação inicial, a execução distribuída a honorários de 10%, a recuperanda, antes, claro, de ingressar com o pedido, embargou essa execução e perdeu, e também surtiu os honorários de 10% de sucumbência. Eu nunca tinha visto honorários advocatícios de 3 milhões de dólares sendo negociados e adimplidos em um processo convencional. Eu vi em uma recuperação
judicial. Então, assim, em resumo, eu pontuei aqui, eu quis te contar essa breve narrativa para você compreender por que vale a pena trabalhar com recuperação judicial na prática. Nós atuamos nessa grande recuperação como administradores judiciais. Esses honorários de 3 milhões de dólares dizem respeito a um advogado credor. Era um advogado de uma instituição financeira, credor, assessoria credores, que oferia honorários absolutamente expressivos dentro de um processo de recuperação judicial. E, claro, o advogado dessa recuperação judicial mudou o seu patamar de vida a partir da atuação, da promoção desta grande RJ. Isso deve lhe parecer, nesse momento, evidente. Então, essa breve história teve por escopo trazer na prática os benefícios, mas eu quero ir além disso. Eu falei que eu ia lhe apresentar por que vale a pena trabalhar com recuperações judiciais. Eu lhe contei essa história para você compreender porque na prática eu estou defendendo esse instituto, mas eu quero ir além e quero lhe dizer, ponto a ponto, porque você deve olhar com carinho recuperação judicial. E aí eu fiz alguns pontos aqui no meu esquema que eu vou compartilhar com você. Olha só. Primeiro ponto, pouquíssimos profissionais qualificados. Meu caro colega, sinceramente, quantos advogados você conhece que atuam com processos de recuperação judicial? Deixa eu formular a pergunta com maior clareza. Quantos advogados que você conhece que promovem recuperações judiciais? Que ingressam com pedidos de recuperação judicial, que discutem planos de recuperação judicial, que sabem o que tudo isso significa, que compreendem os benefícios do processo de recuperação judicial e exploram esses benefícios nas redes sociais. Quantos você conhece? Você vai ver, pouquíssimos. Agora, em um mercado altamente disputado, como é a advocacia contemporânea, em um mercado em que estamos falando de 1.300.000 advogados inscritos na ordem, em um mercado que, em várias questões, está proletarizado, com rebaixamentos honorários, com uma concorrência desleal, você não vai olhar com carinho para um nicho em que pouquíssimos são os colegas qualificados? Bom, segundo argumento, mercado absolutamente rentável. Qualquer recuperação judicial envolve valores expressivos. Por quê? Porque honorários expressivos só existem em processos cujos valores envolvidos são expressivos. Isso é uma obviedade. Portanto, não faz sentido eu imaginar oferir honorários expressivos em ações cujos valores não são expressivos. Agora, se eu tenho uma ação judicial cujos valores superam 2 milhões, eu tenho que pensar meus honorários de acordo com isso. Se eu tenho uma ação judicial cujos valores estão em torno de 10, 20 milhões, os meus honorários estão relacionados ao valor da causa. Por quê? Porque os meus honorários estão relacionados aos benefícios alcançados com a causa. Terceiro argumento importantíssimo. É um processo em que você consegue auferir honorários antes de distribuir a petição inicial. Quantas ações judiciais você, neste momento, está envolvido, cujos honorários somente chegarão na sua conta corrente após o trânsito julgado da decisão final? E se você conseguir alcançar os bens em eventual execução, quantos contratos de risco você tem? O que eu estou querendo dizer é que a distribuição de uma petição inicial, de uma recuperação inicial, significa honorários jamais inferiores a 25 ou 30 mil reais. E veja bem, eu estou rebaixando os valores. A média, 40 mil, 50, 60 mil reais. É disso que se trata, antes da distribuição da petição inicial. E o cliente paga esses valores porque o cliente sabe que o benefício é acima da média. O benefício, de fato, vai lhe ser fundamental para a sobrevivência enquanto player econômico. Bom, um outro elemento que merece a sua atenção é que é um mercado em franca expansão. Eu estou gravando esse vídeo em meados de maio de 2023. Eu estou lhe afirmando, o mercado explodiu em 23. A tendência é que nós tenhamos mais recuperação judicial nesse novo ciclo, nesse novo boom do que tivemos em 2014, 15, 16. Por uma série de razões que eu poderia aqui enfrentar e até vou lançar rapidamente. Nós estamos saindo de uma pandemia 2020, 21 e 22, em que
no curso da pandemia foram repactuados um conjunto de compromissos, porque a economia não vinha bem. E agora, 2023, a economia segue com dificuldades. Os juros altos fazem com que esse endividamento vire uma bola de neve e os agentes econômicos não têm condições de fazer frente a esses compromissos, porque a economia não retomou plenamente a sua atividade. Como é que eu sei disso? Antes de estar gravando esse vídeo, eu estava em uma audiência no Sejusc Empresarial. Em seguida, eu vou ter outra audiência no Sejusc Empresarial. Deixa eu lhe contar. Amanhã de manhã eu estarei atendendo um potencial cliente. Eu tenho hoje, aqui no escritório, alguns clientes com a expectativa ou de ingresso com pedido de recuperação judicial ou com o ingresso com pedidos de mediação no Sejusc Empresarial. Ou seja, o mercado está em franca expansão neste período de 2023 e eu acredito nós vamos ver esse movimento ainda em 2024. Então, nós estamos falando, quem sabe, do melhor momento para ingressar no mercado de recuperações judiciais. E mais um elemento que eu queria lhe chamar a atenção: recuperação judicial não é commodity, que todos sabem. Recuperação judicial não é algo que você vai ter que barganhar honorários, que você vai ter que reduzir honorários, porque poucos profissionais conhecem. Nós não estamos falando de algo que você vai concorrer com um advogado ao lado. Não. A hora que você estiver diante do seu cliente e tiver alguns aportes que nós vamos construir na sequência desse vídeo, deixa eu lhe contar um segredo. O cliente vai fechar o contrato com você. Sabe por quê? Porque ele sabe que você é um expert na área. Nenhum outro advogado apresentou a ele a alternativa da recuperação judicial. Você apresentou. O cliente vai fechar com você porque vai perceber apenas em você a competência necessária para auxiliá-lo nesse intento de soerguimento. Ou seja, você não terá concorrência. E isso, em um mercado altamente competitivo e não raras vezes leal, me parece fundamental. Por último, existe um nicho particular do mercado de recuperações judiciais que é ignorado por todos os players. E essa sacada eu quero que você guarde no coração. O nicho se chama MEs e EPPs. Milhares de MEs e EPPs atravessam severas dificuldades, mas os players, os advogados que estão prospectando recuperações judiciais, procuram sempre recuperações judiciais com valores superiores a 100, 200 milhões. O que eu estou propondo para a sua reflexão é focar em MEs e EPPs com dívidas de 1 milhão, 1 milhão e 500, 2 milhões. Essas empresas estão simplesmente desassistidas pelos profissionais dessa área, inclusive na sua região. E você incluir esse nicho do mercado como um nicho a prospectar me parece simplesmente absolutamente promissor. Sobre isso, apenas um dado. Em dezembro de 2022, 6,3 milhões de empresas estavam inadimplentes. 6,3 milhões de empresas estavam inadimplentes. Então, qual é o percentual de MEs e EPPs nesses 6,3 milhões? Quem está assessorando essas empresas? Bom, meu caro colega, minha querida colega, a intenção nesse primeiro episódio dessa linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais era convencê-la a trabalhar com recuperações judiciais. Eu espero ter alcançado sucesso nessa explicação, nesse convencimento. Qualquer dúvida a respeito, me escreva. Mande uma questão aqui abaixo. É um prazer conversar com você sobre recuperações judiciais. Qualquer dúvida sobre o ingresso no mercado também lance aqui. Lance também sugestões de temas. Agora sim, se inscreva no canal, curta esse vídeo e me envie um bom feedback, tá bom? Grande abraço. Esse é o primeiro episódio. A parada está apenas começando. Em frente.